João Capota na Alves. João Capota na Alves. Salve, salve, sapos e pererecas do João. Eu sou Alexandra da Mata, mais conhecida como Jameloa. E eu sou Bia Toledo, mais conhecida como Bia do Gogó. E eu vou contar um pouco para vocês desse projeto e um pouco sobre essa mesa que a gente vai fazer hoje. Então vamos lá. O João foi contemplado no primeiro edital de apoio a blocos de carnaval de rua da cidade de São Paulo com o projeto Barracão do João, Carnaval e Cidadania. Hoje, o tema da nossa mesa é Carnaval e a cidade de São Paulo. E para conversar com a gente temos Marina Moretti, fundadora do Bloco do João e participante ativa da criação do Manifesto Carnavalista. Alberto Pereira Júnior, ator, jornalista e fundador do bloco Domingo Ela Não Vai. E Isaac Patrese, carnavalista, gestor do Bloco do João. O carnaval de rua da cidade de São Paulo pode ser interpretado como uma manifestação cultural espontânea, diversa em sua expressão e, acima de tudo, geradora de identidades. Pode-se afirmar ainda que parte desse processo se deve a alguns agentes culturais específicos. Nesse sentido, são os blocos carnavalescos de rua que, juntamente com outras esferas de poder público e privado, e devido à sua capilaridade na sociedade civil e nos territórios a que pertencem, funcionam como veículos dessa manifestação. São, por excelência, os meios de acesso e democratização de um bem cultural chamado carnaval. O João, como é carinhosamente chamado pelos foliões, busca o resgate da tradição popular do carnaval de rua paulistano, a valorização do uso e ocupação dos espaços públicos e a democratização do acesso a bens culturais. Defendemos que, ao usufruir e dispor do espaço onde se está inserido, com atividades e propostas que orientem e estimulem um novo olhar sobre um território, está se promovendo uma ressignificação nas relações do indivíduo com a cidade. E com essa abertura maravilhosa, eu já quero começar perguntando para esses três lindos que estão com a gente hoje, quem é você e qual a sua relação com o carnaval? Já jogo essa bola maravilhosa para o Alberto. Bom, eu sou um paulistano, nascido na Zona Leste de São Paulo, Vila Carrão, filho de paulistanos, então eu acho que a minha relação, eu conheço muita gente de fora, né? São Paulo é uma cidade muito grande. Minha relação com a cidade já é um pouco diferente, porque eu já sou a segunda geração da minha família que nasceu aqui na capital. Então, já olho essa cidade de uma maneira me sentindo pertencente a ela. Não estou nela e tudo bem para mudar minha vida, para estudar, para trabalhar. Também estou para tudo isso. Mas, assim, como eu já nasci aqui e circulo essa cidade desde pequeno, eu tento sempre fazer esse exercício de lembrança. E eu tenho lembranças de carnavais pequenos, assim, carnaval no Clube do Carrão, lá no bairro, criança fantasiada de sábado de tarde. Tenho lembrança de ir atravessar a cidade. Eu tinha uma tia que morava no Bexiga e ver coisa acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo, mas ver coisa que estava acontecendo, desorganizada, improvisada num boteco de esquina e tal. Então, essas são as minhas primeiras lembranças. Depois, minha relação com o carnaval virou uma relação um pouco mais distante, porque tinha os desfiles das escolas de samba na TV e no sambódromo, fui algumas vezes no sambódromo, ou senão eu ia para a praia, né? Viajava para a praia, com a família. E aí, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, trabalhei 6 anos no Grupo Folha, eu comecei a cobrir carnaval, né? Eu trabalhava com variedade, então eu cobria carnaval. Então, comecei a cobrir a preparação das escolas de samba aqui de São Paulo, ia para a avenida acompanhar algumas escolas e fazer nota, enfim, e depois viajava para o Rio de Janeiro. E aí foi com a minha presença mais no Rio de Janeiro enquanto lazer, que eu comecei a frequentar blocos já adulto, já final da adolescência adulto, comecei a frequentar blocos de rua. E aí fui resgatando aquela sensação e emoção que eu tinha de criança, que eu tinha lembrado de criança, e falava, nossa, que legal. E comecei a procurar aqui em São Paulo. E isso, vamos dizer, já no final dos anos 2010,
aí já começavam, as iniciativas já começavam a acontecer aqui de novo em São Paulo. Tem o Dona Redonda, que sempre acontece, tem algumas outras manifestações, mas eu acho que foi o meu resgate mesmo. Quero fazer parte dessa festa enquanto produtor, foi com a grande retomada mesmo que o manifesto ajudou a propiciar, né? Então, o Baixa Augusta tomando a primeira Rua Augusta, depois indo para Consolação, o João Capota, eu indo como fulião do João, descobrindo o João e com os amigos e indo. E foi, inclusive, depois de uma ida no João que eu e meu sócio começamos a falar sobre, e meses depois decidimos montar o Domingo Lá Não Vai. Foi inspirado em vocês também. É muito legal falar isso e estar conversando aqui com vocês sobre isso. Então, eu sou um fulião que virou um produtor de carnaval, né, um dono de bloco, e que acabou virando um mega bloco. O Domingo Lá Não Vai, já no primeiro desfile, teve 45 mil pessoas, e foi uma surpresa, estávamos assustados, ninguém sabia o que estava acontecendo, a prefeitura não sabia o que estava acontecendo, a CT não sabia o que estava acontecendo, e o nosso primeiro desfile era no Viaduto do Chá, era só uma linha reta, uma coisa muito de amigo, brincadeira, assim, vamos, a gente vai ficar em São Paulo, então vamos fazer um bloco, não sei o quê, nananã. E aí usamos um pouquinho da internet, né? Eu era jornalista, meu amigo também fazia umas coisas de comunicação, e de repente viralizou organicamente, e aí o evento começou a atrair muita gente, a gente achou... mas calma, né? Uma coisa é confirmar evento no Facebook, falar que vai aparecer. Outra coisa é no carnaval, né? Porque a gente teve que mudar. Quando a gente escreveu o Domingo Lá Não Vai no edital, né? Já tinha um edital da Secretaria de Cultura. Era um edital muito iniciante ainda. Não tinha muita informação, detalhe. Não tinha nem o dia, assim, não tinha fechado o cronograma de dias do carnaval. Você podia pedir o dia que você queria. E a gente, para não perder o João, para não perder Baixa Augusta, para não perder Tarado em Você, a gente tinha pedido no pré-carnaval. E aí, quando veio a resposta da prefeitura, a gente já tinha montado o evento no Facebook, já estava viralizando, etc e tal, faltava 2 semanas para essa data que a gente tinha pedido, que era 16 de janeiro, não podia, porque não era carnaval nem pré-carnaval, era muito antes. A prefeitura, ou vocês mudam de data, ou vocês tentam correr com as autorizações. Mas assim, não tinha prazo, né? Porque autorização de evento de rua, 30 dias, subprefeitura, etc, etc. E a gente estava começando, não tinha nem ideia de o que fazer e como fazer. Então a gente, não, vamos mudar. A gente mudou para o Domingo de Carnaval. Afinal de contas, para juntar, né, a história do nome do bloco, né? Eu e meu amigo Rodrigo, que fundamos o Domingo Lá Não Vai, somos amantes do axé anos 90, fomos crianças nos anos 90, então crescemos assistindo o Tchan, Terra Samba, Araqueto, enfim, trazendo o que é conhecido como axé music, que não é um ritmo, né? É uma compilação de vários ritmos, é uma marca, né? Que ajudou a exportar essas músicas baianas para outros lugares do Brasil e do mundo. A gente cresceu assistindo isso, então a gente lembra dessas coreografias desde sempre. E todo mundo lembra um refrão, uma coreografia, uma mão que, de repente, começa a tocar uma mão que sobe, não sei o quê. Então, assim, resgatando isso e sentindo que o Carnaval de São Paulo é tão diverso, mas ainda não trazia o axé da Bahia, né? Trazia frevo, trazia o samba mesmo, trazia até punk. Tem blocos de todos os tipos em São Paulo, mas não tinha de axé. Então a gente brincou numa mesa de bar. Se a gente tivesse um bloco, que nome seria? E foi essa. Aí até Domingo Lá Não Vai. Eu saí desse bar, dei um Google, como montar um bloco de carnaval. E caiu, e era o último dia do edital da Secretaria de Cultura. E aí eu peguei meu celular e liguei, agora, vamos montar esse bloco? Preenchemos ali, viajamos de fim de ano depois e tal, não tinha resposta, montamos o evento. E aí não podíamos desfilar no dia que a gente queria, mas a gente já tinha um evento reverberando no Facebook muito grande. Assim, já que a gente ia fazer o nosso desfile, alugar a caixinha de som com o nosso 13º, será que a gente não consegue fazer uma festa nesse dia, um esquenta? E a gente acabou achando uma casa na Vila Madalena, que na época chamava Jongo Reverendo, que depois virou o Espaço 170, e eles toparam fazer essa parceria, e era uma parceria bastante desigual, né? Porque eu e meu amigo não tínhamos experiência em fazer evento, né? Meu amigo até trabalhava com cultura, produção de teatro, circo, mas assim, fazer um evento particular não tinha. Então a gente meio que negociou muito assim, só para fazer alguma coisa, e foi muito assim,
muito simples e muito sem muita preparação. Em 1 hora, a casa já tinha 700 pessoas, tinha fila para entrar, e aí a gerente, então, da casa falou, vocês não querem fazer uma festa semana que vem? Então a gente fez 2 esquentas antes do desfile. Com esse dinheiro, a gente alugou um mini trio elétrico, bem pequenininho, tipo uma Kombi, cabiam 5 pessoas em cima, uma mesa de DJ, compramos uma faixa, fizemos uma faixa, domingo ela não vai, e fomos pro desfile do carnaval. Né? E era assim um domingo. nasceu, né? E assim nasceu. Exatamente. É muito bacana, assim, porque eu acho que vários blocos de carnaval, independente do tamanho, de blocos tradicionais, a mega blocos, né? Acho que todo mundo nasceu na mesma raiz, que é quero curtir o carnaval, quero participar ativamente. E isso é lindo, inclusive nós, né, do João, a convite do Domingo Ela Não Vai, a gente tocou junto numa das festas também de carnaval. Vou já lançar a bola agora direto pra Marina. Fale pra gente, Marina, quem é você? O que é o carnaval na tua vida? Primeiro, agradecer aí o convite. É uma honra, depois de tanto tempo da gente ter feito aquela bagunça lá em Pinheiros, a gente tá fazendo um evento desse, assim, tá vivo. Então, um bloco aí passou de uma década, que é um motivo para a gente comemorar, e fazer esse evento é outro motivo para a gente comemorar com essa turma aqui. Quem sou eu e quem é o carnaval na minha vida? Acho que o carnaval ele virou muito importante na minha vida a partir do momento que eu tive a sorte também de estar naquelas mesas de bares em que a gente gestava o João, né? Éramos um grupo de amigos, claramente encantados um com o outro, assim, a gente estava vivendo um verão maravilhoso de amizade e amor, e a gente quis fazer um bloco de carnaval por fazer um bloco de carnaval, e para estar junto, para fazer coisa acontecer junto, e para ficar mais junto ainda, e para não se desgrudar, e daí o João nasce nesse ato de amor, assim, nesse ato grupal de amor, a gente gera um filho que é o João Capota, e daí o carnaval virou central na minha vida, né? Porque daí a gente, todas as questões, eu acho que a gente vai passar por elas daqui a pouco, muitas questões começaram a surgir na minha vida por causa do João, né? Então, quem sou eu no espaço público, quem sou eu na cidade, qual que é meu compromisso com a cidade, todas as questões foram aparecendo por conta de um carnaval. O carnaval me fez me compôs como uma figura política, me moldou em muitos aspectos, assim, de tudo que eu penso, de vínculo de amizade, me ensinou muita coisa de trabalho, de tudo. Hoje eu trabalho com turismo, então eu tenho um hostel que foi fundado no mesmo ano do João, aí, inclusive pela galera do que é maravilhoso, que a Ô, gente de ama. casa! Ô, de casa! A gente nasceu na mesma casa, inclusive o João, a casa que é a casa da Alves do João, né, da João Capota na Alves, era a casa onde nasceu o de casa. Então, e muitas das coisas se misturam ali, né, porque a gente continua, hoje eu não estou ativamente no João, embora eu tenha perdido só um ano de desfile de todos, porque eu estava fora da cidade, então, mas eu não estou mais na diretoria, mas assim, eu acho que o que surgiu ali como que cidade queremos, surgiu para mim, eu descobri a cidade que eu queria quando a gente começou a pensar o João, né? Então, acho que minha relação com o carnaval passa por isso. Então, conheci alguns outros carnavais bem timidamente, porque desde que a gente montou o bloco eu não consegui ir para nenhum outro carnaval. Então, claro, eu conheci janeiro e tal, mas não vou falar que eu sou super carnavalesca de todos os carnavais do Brasil. Eu até fiz questão de depois conhecer, depois que o bloco já estava um pouco mais encaminhado, falar, não, eu preciso pegar um carnaval na Bahia, preciso pegar um carnaval no Recife, preciso pegar um carnaval direito no Rio de Janeiro, porque, né, uma vida inteira aí vivendo carnaval e não ver o carnaval dos outros. Mas a minha relação com o carnaval é muito sinônimo do João. E é um grande carnaval. Para mim, eu falo que fazer, até pensar um pouco o que falaria hoje, para mim é um grande ano, um grande desfile que aconteceu em muitos anos. Então, é uma grande história que acontece nos verões, uma história de amor. Mas o resto a gente fala depois. E Marina me deixando emocionada, né? Pra variar, me arrepiando. Juntou lágrimas no meu cantinho do olho, Bi. Zazá, Isaac Patrese.
Quem é você, meu amor? Olá, eu sou Isaac Patrese. A minha relação com o carnaval começou desde a infância. Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, e aqui o carnaval tem a tradição desde sempre. E desde criança eu acompanhava as matinês, bailinhos, minha mãe fazia fantasia todo o carnaval e eu ia brincar com os primos nos clubes da cidade. A minha relação com o carnaval de rua da cidade de São Paulo começou em 2010, quando eu consegui um tempo. Eu trabalho com produção cultural e eu viajava muito. E eu nunca consegui estar em São Paulo no carnaval. E muito amigo e próximo de todos os fundadores do bloco, todos sempre me pentelhavam: você não vai no bloco, você não vai no bloco. E eu só consegui chegar em 2010. E foi a paixão à primeira vista com o João Capota na Alves. Em 2014 eu passo a fazer parte da gestão do bloco e estou até hoje gerindo o bloco junto com os outros gestores do bloco. E nos últimos 10 anos é isso, estou preso em São Paulo, não viajo mais no carnaval. O carnaval de São Paulo virou o que virou hoje em dia. E antigamente, nós que somos relacionados aos blocos, não conseguimos mais sair de São Paulo, né? A gente geralmente viajava no carnaval para fora de São Paulo. Hoje em dia a gente não sai de São Paulo. E estou aí os últimos 10 anos no carnaval de São Paulo. Com muita fantasia, muita purpurina. Isaac sempre arrasando. Nas fantasias. Bom, gente, a mesa do João hoje é Carnaval e a cidade de São Paulo. Eu acho que a primeira pergunta, até para a gente poder situar essa história, porque o João, né, nasce em 2008 e faz parte de todo esse resgate, né? A gente entende que o João é um bloco tradicional da cidade. Então eu vou perguntar e vou pedir para a Marina, como fundadora do João, falar então um pouco mais do João, da fundação do João, e já falar para a gente da criação do Manifesto Carnavalista, que foi através desse manifesto, né, que a gente sabe que surgiram então as políticas públicas para que a gente tenha o resgate e agora a vivência mesmo, a experiência do Carnaval de Rua de São Paulo. Manda aí, Má, conta pra gente. Começar. Então, vamos lá. Eu acho que nada melhor para descrever o começo do João como uma coisa que a gente criou sem saber o que a gente estava fazendo, que a gente nunca soube, a gente só ia descobrir depois o que a gente estava fazendo, como a primeira marcha, a primeira música que a gente inventou, que era João era um tarado pelo carnaval, queria ir ao Corcovado no meio do Bacanal, e queria ir para o Rio de Janeiro, e tinha uma frustração ali de não poder ir para o Rio de Janeiro, até que ele chegou na Barra Funda, por São Paulo ele se encantou, tropeçou na João Moura, na Alves capotou, e o resto é história, assim, né? Então, eu acho que essa história, eu também arrepio, cada vez que eu ouço, que eu canto, para mim é um negócio louco. Eu acho que tem duas coisas que ficam... Muitas coisas ficam claras quando a gente começa a analisar essa música. Uma é que a gente não era músico, a gente teve que plagiar uma música já existente. 2, que a gente era jovens e loucos, que a gente queria bacanal, tudo aquilo. Hoje eu não poderia fazer essa música, me comprometeria. 3, isso, né? Uma vontade de... Quando a gente pensava no carnaval, a gente pensava no Rio de Janeiro. E naquele ano a gente falou, não vamos para o Rio de Janeiro, vamos ficar em São Paulo. E ficar em São Paulo, acho que muito por conta dessa história de amor aí que eu falei na minha descrição, a gente estava, eu tenho essa leitura muito clara, a gente estava extremamente apaixonado, a gente estava vivendo uma fase linda, assim, de amor mesmo, tanto um pelos outros, são 3 repúblicas, né? Então João Capota na Alves era uma república na João Moura, que era a Casa do Pedro, que até hoje existe. A República da Capote, que era o Virtus, o Bisto, e tudo que acontecia ali, né? Todos os agregados ali das casas, e a República da Alves, que era onde eu morava, a Ana morava, a galera de Pira se juntava, o Thales morava, então toda uma galera que era, acho que a nossa República era a maior zona, assim, a gente morava em 8 negros, 10 negros cada vez, a Lê já morou lá, né? Acho que todo mundo já passou por lá. Daí o que acontece? Então a gente tinha essa história do
de estar muito apaixonado e estar muito apaixonado por São Paulo, no momento de descoberta, todo mundo morando em República. Então, eu acho que até foi uma forma de, se um fosse para o Rio, você ia talvez para um lugar, outro ia para outro. Então, foi a forma da gente resolver ficar junto. Falou, vamos montar um bloco e vamos ficar por aqui. E duro também, né? Todo mundo estudante, todo mundo recém-chegado. Então, diferente do Alberto ali, a gente é recém-chegado em São Paulo e tentando tatear nosso lugar na cidade, né? Como que a cidade ia nos receber, como que era... esse medo de fazer um pouco nossa vida em São Paulo, né? Essa coisa de o que pode, o que não pode, e até uma coisa meio adolescente, meio jovem, assim, de testar no limite. Tanto que a gente saiu do bloco, a gente nunca pensou que talvez a gente não pudesse montar um bloco, né? A gente não foi atrás de... A ousadia em pessoa, gente, eu amo! Foi bem, tipo, vamos montar um bloco? Vamos, né? O que precisa? Tanto que o primeiro bloco foi com balde, né? Os instrumentos eram bem precários e tal. E daí o que acontece, daí que eu entendo o João como um formador político, um formador musical, né? Eu falo que depois de ter o João eu entendi porque as escolas de samba chamam escola de samba, porque ele forma realmente gerações de músicos e geração de pessoas e tudo. Mas nessa hora a gente começou a sair na rua. O primeiro bloco a gente tinha 10, 15 pessoas, a gente saiu numa boa. Então a gente descia a Teodoro, a gente fazia umas coisas que era assim, tipo, limite não existe, né? Vamos ver quais eles são. Então descia em 15 pessoas, a gente descia a Teodoro Sampaio, até Benedito Calixto, e brigava, e conversava. E daí a gente começou a ficar maior, ano que vem maior, até que a gente começou a ser abordado pela polícia. Um monte de molecada vinda do interior, começou a tomar gás lacrimogênio na cabeça, assim, né? Falar, o que a gente está fazendo? Por quê? Como? Onde? Né? Então, e proibido, né? Nosso circuito sempre... Então, era aquela coisa de furor, de fazer acontecer o bloco. Então, muito movimento para um bloco sair, né? Então, pouca grana, todo mundo guarda dinheiro um ano inteiro, chega para sair num dia do ano, e fantasia, e muito planejamento. Para chegar no dia, a gente andava 2, 3, 4 quadras, a polícia barrava. Barrou 1 ano, barrou 2 anos, barrou 3 anos, falou, viu... Não Por dá. quê, né? Você briga com a polícia, você começa a lidar com uma situação que é isso, alguém tem que assinar, quem que é responsável pelo bloco. Então, acho que isso me ensinou ensinou para o bloco, assim, muita coisa como ninguém fala pelo bloco, né? Não existia hierarquia, tanto que era todo mundo fala pelo bloco. Quem é diretor do João? E eu vejo agora o Isaac falando, eu sou um dos gestores do João. E o João sempre foi uma coisa meio... O bloco é o bloco, gente. O bloco é tudo isso aqui, ó, o bloco. Né? Então, podemos estar na rua, sim. É um dia no ano, é a festa principal do Brasil, é a festa pelo qual o Brasil é conhecido, assim, né? O Brasil... É muito amado pelo carnaval, as pessoas gostam muito do carnaval do Brasil, a imagem do Brasil passa por um carnaval, um monte de gente querendo ter acesso a um espaço que não é privado, é público, e de repente estou tomando gás lacrimogêneo na cabeça, sabe? Então, uma coisa que... E a gente vendo o movimento de patrocínio, e começou a vir, ao mesmo tempo que tinha polícia barrando, tinha patrocínio gigante chegando na nossa mão, falando, ó, toma dinheiro, faz bloco. Gigante não, na época era gigante, mas era 3 mil reais, né? Então, tipo, na época era uau! Mas, assim, então a gente via grandes marcas ganhando dinheiro com esse movimento acontecendo, né? Bares ganhando dinheiro, um potencial econômico gigante, e a gente sendo criminalizado, né? No limite. Então, tudo isso para chegar no manifesto carnavalista, que foi a junção de um monte de bloco que estava passando pela mesma situação. Então, naquela época, a gente fala de um renascimento do carnaval, né? A gente montou, eu nunca sei se é 2007, 2008, porque na nossa bandeira está escrito desde 1900 e... 2008. Então tem essa história dos 1900, mas então a gente é um renascimento, né, de um movimento que já aconteceu, e ele só deixou de acontecer porque ele teve um controle político, público ali, de falar, viu, vocês não podem se manifestar, daí ficou aquela coisa só folia na luz, que era uma coisa super careta e tal, tanto que
E era isso, o Carnaval de São Paulo sempre fora de época, não podia ser na época de São Paulo, porque São Paulo era o túmulo do samba, então não era aqui que fazia o Carnaval. Tanto que um dos nossos lemas era micareta? No, né? Não somos careta. Vamos fazer o Carnaval no sábado de Carnaval sempre, porque São Paulo na careta, e a gente tinha essa coisa de, a nossa São Paulo, a São Paulo que a gente veio construir, não seria careta e vamos pôr o pé na porta. Então isso, outros blocos passando pela mesma situação, e chegou uma galera, principalmente, acho que puxado pelo pessoal do Bastardos. Então era Vai Quem Quer, na época, que fazia 4 dias de carnaval, carnavalzão, assim, de noite inteira. Bastardo, que veio do Vai Quem Quer, né? É o filho bastardo do Vai Quem Quer. O Bloco do O, João Capota, Pimentas do Reino, Quilombolo lá, Piratininga. Tinha o pessoal também tem mais gente, tinha uns blocos ali que rodavam, e essa galera começou a conversar, todo mundo era Zona Oeste, todo mundo saía mais ou menos pela Vila Madalena e falou, tá todo mundo passando pela mesma situação. Então, isso que o João vivia e que eu vivia e que me deu uns tapas na cara do que é conviver na cidade, ele teve que ser pensado, falou, viu, então o que queremos? Né? Então, o manifesto, ele fala muito disso, direito à folia, direito à diversão, direito ao uso do espaço público, potencial do carnaval e algumas coisas nessa linha. E democratização do carnaval, né? Então, eu acho que o manifesto, ele, ao brigar por essas bandeiras ali, né? Então, e por ser também comprado por um governo, foi o governo Haddad, com o Juca, como secretário da Cultura, isso foi uma... Eu lembro do primeiro seminário, o Isaac estava lá, eles falaram, o Carnaval de São Paulo vai ser o maior carnaval do Brasil. Eu falava, gente, vocês estão loucos, nunca vai ser. Era muito longe de ser. E deu 3, 4, 5 anos, o Carnaval de São Paulo era o melhor carnaval do Brasil, gerando muito dinheiro para a cidade. Agora sim, não era mais R$3.000 para os bloquinhos, era tipo muita gente ganhando muito dinheiro com o bloco, com os blocos. E o carnaval totalmente liberado e dentro de vários dos termos que foram colocados pelo Manifesto Carnavalista. Então era isso, era um momento de disputa, era um momento que os blocos podiam ter sido criminalizados, sim, se tivesse sido por essa linha, e poderia ter acabado ali, ter sido uma farra de alguns verões, porque isso também é isso, briga uma vez com a polícia, briga 2 vezes, uma hora você fala, viu, chega, né, vão para o Rio de Janeiro, vão para a cidade que sabe fazer festa. Inclusive, eu lembro que eles chamaram pessoas, representantes da polícia do Rio, da polícia do Recife, da polícia da Bahia, para falar como vocês fazem para conter multidões com segurança, porque São Paulo não sabe fazer festa de rua. Nunca soube, não tem a tradição, né, de festa de rua. Nunca soube, não. Sabe, mas não foi aprendendo, né? Vai aprendendo e nunca foi muito... A cidade nunca falou, somos uma cidade de festa de rua. A cidade é uma cidade de espaços privados, né? Sim. E festa de rua era uma coisa que a gente vai ter que... Até hoje, né? Você faz um bloquinho de carnaval, às vezes você fala, falta aquele Rio de Janeiro ali, né? O pessoal vai tímido. Depois a gente... E é isso, cada carnaval fica melhor. A gente vai pegando um pouco mais a manha de como usar, de como respeitar o espaço público também, né? Sendo um bloco, de como não deixar o negócio todo sujo, zoado. Então, acho que foi isso. Conseguiu pautar o que deveria ser o carnaval. Eu acho que se dissolveu. Nunca mais... Eu saí também um pouco da organização do carnaval depois de 2014, que é quando sai o decreto 2015, que a coisa consolida, mas eu acho que ele deixou o que tinha que ter feito. Depois se dissolveu. Eu acho que deixa muito claro para a gente também que nada acontece fácil, né? Exato, eu acho que é isso, né? O Manifesto Carnavalista, ele deixa esse legado, né? Porque é onde a gente percebe que fomos ouvidos, né? Todos esses coletivos de carnaval foram ouvidos e a gente ajuda, portanto, a organizar essa festa de rua. Só para a gente poder situar, vocês sabem que, né, que aqui esse projeto foi contemplado com o primeiro edital de apoio a blocos de carnaval de rua. E aí eu queria que o Isaac falasse um pouquinho para a gente da importância desse primeiro edital, porque a gente entende que é um desdobramento, né, daquilo que começou lá atrás com a gente na rua, com um manifesto carnavalista, ao ponto de agora a gente ter o primeiro edital de apoio aos blocos de carnaval de rua. Fala um pouquinho pra gente, Zazá. Sim, só pegando um pouco um gancho no que a Marina estava falando, a questão do manifesto,
O manifesto, o que ele faz? Ele legitimiza o Carnaval de Rua de São Paulo, porque o Carnaval de Rua de São Paulo sempre existiu, só que ele estava criminalizado. Nós tivemos o período da ditadura, depois os governos pós-ditadura não queriam as pessoas na rua, e São Paulo tinha o sambódromo, os cursos antigos, que eram as primeiras escolas de samba, vieram a ser as primeiras escolas de samba, foram para o sambódromo, e a rua ficou um pouco esquecida, marginalizada, né? A polícia não queria algazarra, não queria jovens na rua, não queriam as pessoas tomando o espaço público. E o manifesto traz essa legitimidade do processo de trazer de novo o conceito do carnaval de rua para São Paulo. Eu acho que o primeiro edital de carnaval de rua da cidade, ele acontece em 2020. A retomada do carnaval começa em meados dos anos 2000. Nós temos 20 anos aí de crescimento do carnaval, sendo que 2020 concretiza sendo o maior carnaval de rua do Brasil. O decreto carnavalista, ele serviu para as políticas públicas de carnaval serem mais atentas, os órgãos públicos ficaram mais atentos às políticas públicas. São Paulo tem carnaval, vamos conversar sobre o carnaval, vamos organizar, vamos estruturar. O primeiro edital, eu acho que ele é a consolidação desse processo dos últimos 20 anos, não esquecendo os blocos tradicionais, né, que nós temos blocos em São Paulo desde 1947. Então, todo esse processo da linha do tempo histórica do carnaval de rua, com o primeiro edital, é só para fortalecer o caminho do carnaval de rua de São Paulo, né? Mostrar que São Paulo existe um carnaval, é o maior carnaval de rua do Brasil, e agora nós temos mais políticas públicas para tratar do carnaval. Eu acredito que após esse primeiro edital venham outros editais, outras formas de políticas públicas para os blocos, porque assim, os protagonistas do carnaval em São Paulo são os blocos. Nós temos um formato hoje de patrocínio, que é vendido cotas de patrocínio, o patrocinador banca o carnaval da cidade em termos de estrutura, banheiro químico, segurança, ambulância, tudo que se pede para os desfiles. E são políticas públicas. O edital é uma política pública importante, porque é o primeiro edital, se eu não me engano, ele abrange 22 blocos que foram contemplados, e é uma política pública importante. A cidade recebe patrocínio, a cidade recebe lucros do período do carnaval, e nada mais justo que seja repassado para os protagonistas da festa, né, que são os blocos. E acredito que seja o primeiro edital uma política pública importante, e acredito que depois do edital venham outros, não só editais, mas como outras políticas de ajuda e de acesso aos blocos. E acredito que é um pouco isso, a importância do edital é isso. Acho que uma coisa legal também da gente salientar, Zazá, é que esse edital, né, de apoio aos blocos de carnaval não é um edital patrocínio para desfile. Por isso, né, essa mesa que a gente está fazendo hoje e outras atividades que virão do projeto do João, Barracão do João, Carnaval e Cidadania, é justamente essa proposta do edital, da gente trazer o carnaval permeando o ano inteiro, com oficinas, com discussões, porque a gente entende essa relevância, né, que não é apenas uma festividade. Acho que, como já foi dito até agora, inclusive pra gente, né, o carnaval, ele é uma diversão, mas também é trabalho, também é exercício de cidadania, é conscientização, né, então tem muita coisa pra gente desdobrar e o edital nos permite isso, inclusive esse diálogo hoje com vocês. Falando isso, eu queria, Alberto, que você colocasse pra gente a tua ótica, né, como um fundador de um bloco mais jovem, um fundador de um bloco mega, né, que a gente do João sempre diz, o Domingo Ela Não Vai é um mega bloco. O João tá na linha dos tradicionais, né, ainda blocos menores, mas em número de pessoas, mas bloco tradicional. Mas como é para você quando vem já, eu acredito, até com os benefícios, né, do manifesto e dessa construção? O que você entende do que chega para você, né, como fundador e produtor de carnaval agora? Bom, como eu disse na minha introdução, a gente virou um megabloco sem saber o que estava. Também, apesar de já frequentar o carnaval de rua, né, que já estava se profissionalizando e crescendo nos últimos anos, a gente não sabia o que fazer e como fazer, e a gente queria, primeiro, se divertir ocupando a rua. E eu acho que só isso é muita coisa, porque a gente, como
como a Marina falou, São Paulo é uma cidade de espaços privados, né? E a gente precisa, enquanto cidadão, ocupar a rua, porque a rua também é nossa. E quando a gente ocupa a rua com cultura, arte, esporte, manifestação política, a gente vê o outro e sai dessa esfera, da bolha, da esfera individual, do que eu estou fazendo, do que eu preciso trabalhar muito para ganhar meu dinheiro e fazer minha viagem, não sei o quê, e começa a empatizar com o que está acontecendo com a cidade, né? Ver morador de rua e se preocupar com isso, porque são pessoas, né? Ver como falta verde, como precisa de cuidado a cidade. Então, eu acho que quanto mais a gente ocupa a rua, melhor a gente se entende enquanto cidadão, enquanto pessoa. E eu acho que essa é uma diferença, por exemplo, do Carnaval do Rio, Salvador, que é tudo na rua, porque também são cidades que são litorâneas, né? Então já são para fora. São Paulo é uma cidade para dentro, né? Porque já é mais dentro do estado, assim. Mas, ao mesmo tempo, né, nesses atropelos de criar alguma coisa que de repente é grande, a gente tá preso. O Domingo Ela Não Vai, ele é olhado de fora, nossa, é um mega bloco. A partir do segundo ano a gente já foi procurado por marcas para ter patrocínio, mas ao mesmo tempo o diálogo com a marca mesmo a gente tendo os números, o diálogo com as marcas ainda começou bem truncado, porque primeiro, quando a gente se entendeu depois do primeiro desfile, enquanto produtor de um evento que espontaneamente reuniu 45 mil pessoas, a gente sentiu o peso da responsabilidade. Peraí, o próximo ano, o que a gente fez realmente, assim, no nosso primeiro desfile, essa é uma linha reta no Viaduto do Chá, a gente mudou a inscrição para 2.000 pessoas, 45 mil apareceram. Ninguém estava preparado, polícia, CT, prefeitura, era em frente à prefeitura, então assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Ai, meu Deus. A CT impediu a gente de sair, assim, vocês não vão sair em linha reta, vocês vão ter que desviar esse caminho e terminar lá no Anhangabaú, porque senão, esse viaduto, palavras de um técnico da CT, esse viaduto vai cair, gente. Assim, era um exagero dele, obviamente, mas imagina, você tá no meio do... Era o dia mais feliz da minha vida, porque assim, eu pensei que ia ter 15, 20, 30 amigos meus, mas uma centena de gente que é amiga de amigo, que ia estar passando. Era domingo de carnaval, né, gente? Domingo de carnaval, eu mesmo, enquanto folião, no carnaval, eu alternava. Às vezes eu ficava em São Paulo, às vezes viajava, né? E daquele ano eu resolvi ficar, e a partir daí também, nunca mais não vivi o carnaval em São Paulo. Às vezes depois de terça-feira, depois de terça-feira de algum desfile de amigo, de tarde vou para o Rio para pegar 2 dias, o resto da terça, pegar a quarta-feira ali para não estar trabalhando, para ser só um folião mesmo, e depois volto para São Paulo. E aí a gente é um mega bloco, entregou o número, mas não tem a mesma estrutura, não tinha estrutura, e ainda não tem estrutura, ainda o bloco, diferente do João, que é um grupo de várias pessoas descentralizadas, como a gente ainda continua na mesma estrutura que surgiu. O bloco é decidido em bate-papos, agora, à distância, no WhatsApp ou Zoom, entre eu e meu amigo e sócio Rodrigo, né? E claro que a gente tem uma equipe que a gente aciona, tem produtores, a gente montou banda para cantar com a gente, mas são artistas convidados. A gente tem esse sonho de fazer oficina, né? Porque a gente começou só com som mecânico, porque eu achei anos 90, né? Fazia sentido ser só reprisar, repetir o que a gente já conhecia enquanto fã, né? Aqueles clássicos do El Chan, enfim, de todo mundo. Mas aí depois a gente percebeu que música ao vivo é diferente, né? Causa uma empatia, uma energia diferente. Então a gente montou banda. E aí a gente foi aumentando a estrutura. E aí a estrutura aumentada exige mais dinheiro, e aí é a negociação com marca, né? E marcas chegam, mas as marcas ainda, elas são muito espertas e no começo querem trocar por visibilidade, né? E assim, o meu discurso não mudou. A partir do segundo ano, quando a gente começou a ser procurado por marca, a gente faz um post no Instagram, compartilha o evento no nosso Facebook. Aí eu falava, mas gente, desculpa, é muito legal o público de vocês, mas assim, sem nada disso a gente já levou 45 mil pessoas. Se a gente colocar o post no Facebook de vocês, a gente vai levar 1 milhão de pessoas, mas assim, o post Facebook não paga o trio elétrico, não paga os músicos, não paga a segurança. E a gente precisa de estrutura, porque a gente quer proporcionar uma festa segura, porque enquanto folião,
Porque, assim, eu não vivo de carnaval, nem o meu amigo Rodrigo. A gente remunera as pessoas, ganha um pouco de dinheiro para reinvestir no bloco, mas cada um tem seu trabalho que vai vivendo. Então, eu não tenho eu não quero transformar o bloco numa empresa para ganhar lucro. Dinheiro é bom, todo mundo gosta e precisa pagar a conta. Mas eu prefiro que a gente faça até pequeno, sem marca, se não tiver marca, para apoiar a ideia que a gente acredita do que é carnaval, que é um carnaval diverso. O bloco Domingo Ela Não Vai é um bloco formado por 2 homens gays. É um bloco que resgata o axé, que tem duplo sentido, é machista, e coloca esse duplo sentido. A gente assume essa dança, a gente fala essas músicas. Então, a gente escolhe se a gente quer cantar, ralar na boquinha da garrafa ou não. Não é o outro que vai mandar a mulher ralar na boquinha da garrafa. A nossa musa, a Mel Gonçalves, é uma mulher preta trans. Então, assim, a gente quis também trazer, e isso não foi pensado, não foi tipo, vamos abrir um PowerPoint e criar o bloco. Foi muito como vocês. A gente foi sentindo e colocando a nossa experiência enquanto cidadão, enquanto LGBT, eu preto, ele não preto, mas de fora de São Paulo também tinha uma outra tradição. A gente foi misturando tudo isso e para formar essa festa. E os produtores do carnaval, que são quem faz a festa? A prefeitura precisa organizar a cidade, claro, porque é uma cidade muito grande, que não deve viver em função do carnaval, né? Somos 12 milhões de pessoas, não podemos obrigar todo mundo a querer curtir carnaval. A infraestrutura precisa continuar existindo, né? Transporte, hospitais, segurança para todo mundo, para quem está na folia e para quem não está na folia, mas vai ser impactado pela folia. Então, acho que por isso é importante, foi muito importante o manifesto, e todas as coisas que foram acontecendo para depois, né, a profissionalização. Porque o Carnaval de São Paulo também tem uma outra característica que eu me alegro muito. Ele é realmente de graça para o público, para quem tá no... Exatamente, é nisso que eu queria entrar, e Mas você já vai falar sobre isso, né? Acho que eu estava esses tempos aí ouvindo um bate-papo na Rádio USP sobre carnaval, que justamente pegou nesse aspecto, que é o carnaval de rua de São Paulo que traz a manifestação popular. Né? A gente sabe que durante muito tempo o carnaval ele ficou pautado na questão comercial, de você pagar para ir no sambódromo, assistir. Então a própria população tem uma participação passiva, né? Ou paga. Então eu pago, eu compro a minha fantasia e participo. E os blocos de rua, então, trazem essa integração, né, da sociedade com o seu espaço, com a sua responsabilidade, e é de graça. Eu acho que tem muita gente, e isso também é louvável, que viu através do carnaval uma maneira de ter investimento, lucro, retorno financeiro. Nós do João, por exemplo, a gente não tem esse viés, né? A gente já está aí há mais de uma década sempre injetando dinheiro com pequenos patrocinadores e parceiros, como é o Hostel de Casa, da Marina, né, que sempre foi um parceiro nosso. Então, todo mundo que participa é um investidor, porque no final das contas o que a gente quer é estar fazendo o carnaval na rua e manter essa essência que você trouxe. Então, jogando isso, vamos estender, inclusive, eu acho que a nossa reflexão, pensando nesse exercício, né, da cidadania. Você agora como uma empresária, né, em São Paulo, vendo por essa ótica, e o Isaac mesmo pode complementar quais são as ações, inclusive, que a gente faz, né, para poder harmonizar a existência de tantos foliões com pessoas que não curtem o carnaval. E São Paulo vai ter que continuar pulsando, né? Então, como é que a gente faz esse cruzamento? Fala aí, Má. Essa é a pergunta de R$1 milhão, de muitos milhões de reais. Porque é o grande problema, né? Como continuar sendo respeitoso a partir do momento que é invasivo. O carnaval é uma horda de gente e quem não gosta de carnaval odeia, e eu entendo quem odeia carnaval, né? Então, como harmonizar uma festa que era para durar 4 dias, mas no Brasil dura 4 semanas, né? Uma coisa louca, não sei o que acontece com esse país. Graças a Deus. Como harmonizar isso? Eu acho que se a gente descobre isso, a gente está feito. Agora, é uma coisa que eu acho muito, então, voltando aqui para falar do Alberto, se não é a cara de São Paulo a gente privatizar o carnaval,
É a cara. Tinha tudo pro Carnaval de São Paulo virar um carnaval de salão, de abadá, um carnaval de cobrar para entrar em algum lugar. Tinha tudo, gente. Pra a gente cair. A gente teve muita sorte de cair no governo Haddad, progressista, com o Juca, que era baiano, que veio aqui para pegar o carnaval, pôr no colo a gente casou de momento, assim, foi um mix, porque se a gente tivesse continuado no Kassab ali, ou pegasse um Dóriazinho da vida, a gente estava privado, gente. A gente estava dentro de clube, dentro de qualquer outro lugar, a galera ia continuar usando, porque era uma força forte ali, o pessoal não estava afim de parar, mas era muito fácil a gente cair para um lugar privado. Então, o Manifesto Carnavalista determinou, não, Carnaval São Paulo é grátis, inclusive mega blocos vindo ali, depois a gente entra nessa questão. Mas como conciliar? Eu acho que vai ser um grande exercício de tolerância, de carnavalescos entenderem o outro que odeia o carnaval e como tentar amenizar isso. Eu acho que desde o começo, os blocos, inclusive, todo o dinheiro que a gente guardava por o ano inteiro, e de patrocínio, às vezes, quando vinha, a gente comprava banheiro público, ambulância e limpeza. A gente sempre gastou dinheiro com isso e a gente instituiu que a gente também não veio lá só para zoar, né? Porque a gente podia, era dinheiro caro, né? Tipo, eu guardava dinheiro do meu salário, do salário de todo mundo ali, para pôr banheiro público na cidade, pública, banheiro público eu pago, né? Então, a gente também existiu uma preocupação ali de não estamos aqui só para deixar um rastro de imundície, né? Então, queríamos... É isso, né? O João hoje distribui cartas para todo mundo do bairro, falando que vai sair como um patrimônio mesmo do bairro, como uma coisa que as pessoas se divirtam fazendo, né? O comércio se dá muito bem nos dias de carnaval. Então, eu falei esses dias com o pessoal que tem um hostel ali na Arthur, a gente passa na porta deles, eles falaram, a gente cobra 5 banheiro e a gente ganhou muito dinheiro nesse carnaval. É bobagem, né? Mas ganharam muito dinheiro com banheiro. E não é só ele, são os produtores, são os músicos, são quem aluga carro de som. É uma economia gigantesca que gira, né? Então, se a cidade é limpa, se a cidade tem lei do PSIL, lei o ano inteiro, gente, se tem uma época que a gente pode liberar é o carnaval. E eu acho que aí é um pouco o exercício de tolerância do outro, né? A gente entende o outro, faz o mínimo de impacto negativo possível. Galera, respeita nós também. É meio, vamos fazer isso juntos. Então, mas é complicado. É por aí, Zazá? É por aí. Eu lembro que o João, nos primeiros, acho que foi em 2011 ou 10, eu não sei, eu tenho uma vaga lembrança. Nós tínhamos um pedaço do nosso trajeto que nós recebíamos ovadas. Os moradores do prédio jogavam ovos no bloco. Isso quando não jogavam bexiga com urina, que acontecia também, bexiga com urina e ovo. Já passamos por tudo. Já passamos por tudo. Um caminho que o João encontrou, aprendendo, né? A cada ano é um aprendizado, depois vieram os fóruns que a gente começou a trocar ideia com outros blocos, como que faz para conversar. Nós não temos mais atritos com os moradores do nosso trajeto. A Marina falou, a gente manda uma cartinha todo ano, e não é só uma cartinha, é uma carta comunicado, informando o horário que o bloco vai passar, onde o bloco vai dispersar, contando um pouco da história do carnaval, a legitimidade da manifestação cultural, informando os horários certinho. Com o passar dos anos, os moradores começaram a mudar as atitudes. Eles aparecem na janela, eles aplaudem. Antigamente, a gente mudou um pedaço do trajeto, mas assim, uma senhorinha que ela ficava com a mangueira jogando água, mas de boa com os foliões, né? Ela adorava aplaudir e jogava água com a mangueira. Foi uma forma que o João encontrou para dar essa amenizada no impacto com a comunidade. E hoje em dia é uma coisa muito interessante, porque esse ano a gente demorou um pouco para levar a cartinha, a gente levou já, acho que uma semana antes do desfile. E os moradores e os comerciantes estavam empolvorosos. A gente achou que o João não ia sair esse ano, estávamos esperando a carta, queríamos informações.
Então, no nosso trajeto, a gente conseguiu diminuir bem o impacto com a população. Incluindo a população também, né? Que é, tipo, fundamental, assim, mais do que tudo, é incluir de fato e para que eles se sintam pertencentes mesmo, né? Sim. É isso que eu ia falar. O pertencimento do cidadão, seja ele da cidade de São Paulo, seja ele um folião turista que está vindo de fora, o fato dele estar no bloco, ele faz parte do bloco, ele faz parte da cidade. É uma coisa que eu costumo brincar, tipo, é o viver cidade. Ele está pertencendo, ele está participando, ele está curtindo aquele momento. E é uma coisa que os blocos também começaram a ter consciência, de conversar, diminuir a quantidade de lixo, falar para o pessoal procurar lixeiras. Eu lembro que teve uma época que a gente fazia reuniões dos blocos na Regional de Pinheiros, e um dos assuntos, um dos temas que a gente levantava eram os blocos mapearem seus trajetos, até para o impacto nos canteiros, o impacto no paisagismo do caminho. Os blocos têm esse cuidado de conhecer o seu entorno, de conhecer a sua comunidade, e acho que é até uma responsabilidade de bloco, né? Você conversar com o seu entorno, você agregar as pessoas, você conversar. E aí é isso, você comunicando, informando horário, datas, as pessoas que não curtem o movimento de carnaval, porque tem as pessoas que gostam e tem as pessoas que não gostam, temos que respeitar. Você comunicando e informando, as pessoas podem se programar, de não sair aquele horário de casa, ou se tem uma viagem, quer adiantar a viagem para o dia do bloco, para não estar em casa, para não ter problema. Então, acho que a gente conseguiu contornar um pouco bem essa situação com a comunicação, que é muito importante. E, Alberto, já pegando essa questão, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir um pouco mais de você, que é vocês, né, pelo tamanho do Domingo Ela Não Vai, então teve uma mudança de trajeto. Nós do João, a gente já sofreu algumas mudanças de trajeto ao longo desses carnavais, por N motivos diferentes, inclusive, mas isso colabora, mantém a estrutura de descentralizar. O que eu quero que a gente reflita, e eu peço a tua opinião, esse remanejamento enfraqueceu o público, por exemplo, que vai atrás do Domingo Ela Não Vai, da identidade de uma região, ou se conseguiu manter a democratização, a acessibilidade, mesmo mudando o trajeto? Olha, os 2 primeiros anos, o primeiro ano a gente saiu, né, no centro, ia ser uma linha reta entre Praça Ramos de Azevedo e Teatro Municipal, porque a gente queria fazer o que Mário de Andrade não previu quando na Semana de Arte Moderna, uma ralação de tia na escadaria do Municipal. A gente não conseguiu fazer no primeiro ano porque a gente foi desviado para terminar no Anhangabaú por causa do tamanho. E aí, o segundo ano, a gente saiu do Anhangabaú até a República. E beleza, o domingo eu e meu amigo Rodrigo moramos no centro, gostamos do centro e entendemos que, inclusive porque a gente mistura públicos, a diversidade LGBTQIA+, com público heterossexual e família que também gosta de axé anos 90, é muito misturado. Então, o centro é esse lugar de mistura também, as pessoas circulam e vão, e beleza. Mas aí, a partir do terceiro ano, a gente não podia mais desfilar no centrão mesmo, na República, por conta do tamanho. E aí a prefeitura começou a fazer circuitos oficiais, né, circuitos maiores. E aí, no terceiro ano, a gente saiu na 23 de maio. A gente foi o primeiro bloco a sair na 23 de maio. Inclusive, eu vi da minha janela, né? Porque a 23 passa do lado do meu prédio, estava eu lá na janela. Maravilhosa. E para esse desfile a gente quis fazer, assim, cada ano a gente tenta fazer alguma coisa diferente, trazer uma atração para além dos artistas do bloco e tal. E para esse desfile da 23 de maio a gente trouxe a bateria da Vai Vai para tocar com a gente na rua, porque é fazer esse matching, não é competição, né? Não é competição. Carnaval de rua, carnaval de sambódromo, os bailes de carnaval, tudo tem que acontecer e tudo gera cultura, eventos, serviços, e podem conciliar, não é uma coisa, não é um contra o outro, né? Acho que a gente precisa se entender enquanto aliado da folia, não enquanto rivais da folia. Aí a 23 foi reprovada depois, né? Pra gente, enquanto primeiro bloco, deu tudo certo, mas aí a gente percebeu que ia dar ruim, porque a entrada e saída era uma coisa só, e depois ia aumentar muito mais o número de foliões, enfim.
né? Coisas de desacertos e tentativas da prefeitura também querendo mudar a reclamação de bairros, enfim. Hospital, né? No quarto ano, a gente, de novo, não podia. A gente sempre tenta voltar para o centro, né? A gente sempre, na hora de preencher, a gente preenche centro, República, e tentamos ali, né? Vai que cola. Esse ano colou, esse ano deu. Em 2019, a gente saiu na Tiradentes, que também foi legal, porque era um resgate, né, de um espaço que recebia carnaval. A gente gosta de fazer esse match, trazer... Porque a gente, é engraçado, né? Teoricamente, a gente é bem comercialzão, né? A gente não tem esse lado de resgate que vocês têm, primeiro, de começar ali no bairro e juntar os amigos que são de fora e querem se entender em São Paulo, e aí vão criando essa estrutura e essa proximidade com o público do bairro, que é muito legal. Como a gente já nasceu muito grande, então a gente não teve nem esse tempo de criar esse engatilhamento, esse engajamento com a comunidade no entorno. Era mais gente chegando em todos os lados e beleza, e tá tudo bem. Mas eu acho muito importante, assim... Primeiro, eu acho que as reuniões deviam começar antes, né? As reuniões começam muito perto do carnaval, para tipo, vamos lá e vamos fazer. Esse é o desenho da prefeitura, gente. Sim. E aí, no nosso caso, a gente consegue manejar do centro, de um lugar do centro para outro lugar do centro, porque a gente não tem a tradição de sair naquele lugar, mas tem blocos que não dá, que não faz sentido mudar o trajeto, né? Mesmo João Capota na Alves, né? O nome do bloco já é o percurso, já é a tradição, já é a história. Então, e a prefeitura também precisa, assim, a gente precisa conciliar tudo, tentar entender que a cidade é uma cidade para muita gente, mas precisa também ter tempo para negociar essas excepcionalidades, né? Qual bloco precisa? Essa história está tão arraigada, tão amarrada naquela região que não faz sentido trocar. Então, acho que faz parte também pensar em como ampliar esse calendário, discutindo e até usando o carnaval, nós, produtores dessa festa tão bonita, para também capilarizar essas ações sociais e de cidadania para a cidade, né? Como ajudar a transformar, de repente pensar... Né, pensando, como o Isaac falou, dos canteiros centrais, né, pensar essa arborização da cidade, pensar os espaços que cabem e quais blocos cabem nesses espaços, porque também alguns blocos, como o Domingão Vai, cresceram demais e tem que pensar realmente, tem que ter um pensamento, calma, gente, espaço público, são pessoas, precisa ter uma segurança, mas tem blocos que não fazem sentido serem mudados pela prefeitura e no geral, essas mudanças acontecem primeiro sem comunicar a gente, aí a gente vai lá e corre atrás para, opa, mas espera aí, é assim mesmo? Esse horário, não sei o que, não dá para mudar o horário, pelo menos, ou encaixar de outro jeito, então acho que foi, como a Marina disse, foi muito importante esse nascedouro essa solidificação do manifesto ter acontecido numa gestão que estava pensando também mais a cidade enquanto esfera de cidadania. E a gente precisa continuar nesse movimento de vamos lá, gente, a gente é cidadão primeiro, pagamos nossos impostos, né? Geramos renda e pagamos impostos aqui na cidade, então precisamos também ser ouvidos. E, além disso, trazemos outras coisas que podem se juntar às estruturas da cidade mesmo para promover mais igualdade, mais troca, mais olho no olho, troca entre as pessoas, enfim. Má, complementando isso, você que é empresária, né, o hostel de casa é no miolo da Vila Madalena. Como é? Porque assim, a gente está trazendo a nossa ótica enquanto carnavalescos, foliões, pessoas que promovem o carnaval. Como é esse diálogo? Como é que você percebe esse diálogo com as empresas, com o comércio? O que a gente pode, inclusive, se surgir como sugestão, trazer nesse diálogo, né, para a gente ter mais apoio para a cidade, para o carnaval e para esse exercício bonito de cidadania que a cultura promove? Eu acho que tem adoradores e odiadores, né? Os lovers e os haters. Então, acho que é um aprendizado, né? Vamos aprender a fazer carnaval, e esse tempo, 20 anos, parece muito para quem está no ralo ali, mas é um tempo curto, né? De aprender a fazer uma festa desse tamanho e pensar que a gente está
propondo realmente uma mudança no uso do espaço, em geral, e pensando numa festa pública. Então, por exemplo, eu como bar, eu tenho um hostel e um bar. Como bar, ele não é meu grande evento, porque tem ambulante, e ambulante cadastrado das grandes cervejarias. Então, para mim, como bar, não é tão bom. Mas, como hotel, como hostel, é a minha maior temporada do ano. É uma coisa, assim, maluca, o que vira a cidade de São Paulo em termos de demanda por leitos no carnaval. Não era assim. Carnaval eu podia baixar o preço, porque era um período de... as pessoas saíam de São Paulo. Agora eu posso quintuplicar o preço de uma cama no carnaval porque existe demanda, né? E a cidade faz isso, né? A cidade toda faz isso. Então, existe, sim, um aumento de uma geração de renda aí, que é aquilo que a gente estava falando também, de muito, a cadeia toda produtiva do carnaval, do turismo, ganha muito com isso. Mas tem gente que não vê o impacto direto ali, né? Então, é uma conversa de... Eu acho que quando a gente começou a pensar esse papo, a gente conversou sobre como o movimento carnavalista foi chamado a depor quando existiu aquela lei esdrúxula de não pode ter bebida alcoólica na rua, né? E por exemplo, para bar, isso seria um impacto gigantesco, né? Então, você não poder ter mesa na calçada num país como o Brasil, de novo, que é conhecido por uma sociabilidade pública e fluida. Então, nessa hora, os bares chamaram o movimento carnavalista para falar, gente, cerveja na calçada é importante na nossa formação cultural. Então, de repente, depois do dia do carnaval, eles vão ficar bravinhos. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está junto no lazer, buscando uma cidade que pensar um pouco maior ali. Talvez naqueles 4 dias o bar não vai ganhar dinheiro, mas promove a cidade, promove o bairro, faz com que São Paulo pare de ser vista como a cidade mais sisuda do Brasil, porque a gente continua sendo. Traz gente de fora, mostra que São Paulo é progressista, é diversa, é tolerante, é aberta. Nos coloca numa posição de propaganda que a gente tem que conseguir deixar isso claro para as pessoas, mas não é todo mundo que é progressista, não é todo mundo que gosta de gente na rua, então a gente é um embate muito maior do que o carnaval. E agora, eu acho que a gente está, então, vivendo um conflito mundial, né? Um momento de extrema gravidade, que é a pandemia, que é esse surto de Covid-19. E aí, obviamente, eu preciso perguntar para o Isaac, né? Que é o nosso parceiro gestor dentro do João. E depois do Zazá, quero ouvir de Marina, quero ouvir de Alberto, que é o que a gente espera do carnaval em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19. Visto que tudo que a gente falou até agora só corrobora que Carnaval e Brasil é praticamente nome completo, né? Nome e sobrenome. A gente não entende o Brasil sem carnaval e a gente, né, como promotores do Carnaval de São Paulo, a gente não entende São Paulo sem carnaval. Mas existe uma responsabilidade, existe uma questão de segurança, uma questão de saúde. Então, abrimos a sessão aqui de opiniões e especulações, o que a gente pode esperar Carnaval e Covid-19. Acho que antes de mais nada, o que nós todos esperamos é uma vacina, né? Independente de carnaval ou não, né? Seres humanos precisam de vacina. Em relação ao carnaval, é difícil para o bloco de carnaval pensar que não vai ter desfile ano que vem. O João, por exemplo, nós já vimos conversando e decidimos que não vai ter carnaval enquanto não tiver imunização da população brasileira. É triste ficar sem o carnaval. Acredito que em meados do segundo semestre do ano que vem já tenhamos vacina. Nós temos uma data pré-destinada pela prefeitura, que é junho ou julho, né? O Carnaval de São Paulo, junho, se eu não me engano. 8 de julho. 8 de julho. Eu acredito que essa data vai cair, cara. Acredito mesmo que até 8 de julho a gente não tem uma vacinação, uma imunização em massa. E os blocos, o João, por exemplo, está buscando outras formas de se reinventar nesse período. Agora, por exemplo, é uma época que a gente já estava em estúdio ensaiando para o carnaval do ano que vem.
planejando marcha, planejando letra, estudando tudo que precisa estudar para o desfile, as necessidades. Então, nós estamos num processo online. Nós temos feito algumas reuniões com os participantes do bloco, vendo ideia, conversando, vendo sugestões do que nós podemos fazer para não ficarmos com saudades uns dos outros, né? Porque nesse processo nós estaríamos nos amando, estaríamos em estúdio gravando, nos vendo 2 vezes por semana. Eu acredito que os blocos têm que se... Como que eu poderia falar? É uma questão de saúde, né? Eu escutei várias pessoas falando que tem que ter carnaval, tem que ter carnaval. Tem que ter carnaval, mas nós não temos o que comemorar enquanto não tivermos vacina e essa pandemia ser vencida. Então, acho que tem que ter uma conscientização dos blocos em relação a isso, de conversar com o seu público, de falar que esse ano, devido a questões da pandemia, nós vamos reestruturar a data, provavelmente seja só no segundo semestre de 2021, e provavelmente não tenhamos carnaval, né? Temos que trabalhar com essa ideia de que 2021 não tenhamos carnaval. Eu já deixei avisado que se não tiver carnaval em 2021, o João vai desfilar pelo menos 3 dias em 2022. Eu acho que é um pouco isso, né? O momento agora é a conscientização do seu público, dos seus foliões, dos seus amigos, né? Porque o carnaval é uma festa, é alegria. Nós não temos o que comemorar com muitas pessoas, pessoas no mundo inteiro morrendo, né? Com certeza, com certeza. É o que a gente já conversou em algumas reuniões, né, Zazá? O carnaval é aglomeração, né? É juntar uma sociedade inteira em torno de uma festa que é uma identidade nacional. E a sua opinião, Alberto? Diz pra gente, carnaval e pandemia. Olha, eu nunca pensei que eu ia viver um ano sem carnaval. Assim, eu nunca pensei mesmo. E quando começou a pandemia, eu comecei a pensar sobre, mas ainda projetava uma esperança, né? Porque isso era em março, sei lá, de repente, até o meio de ano já resolveu essa vacina, aí tenho mais 4, 5, 6 meses para poder distribuir. Mas aí o ano foi passando e a gente foi entendendo que as coisas são muito mais complexas. E, de fato, a posição do Domingo Ela Não Vai e a minha posição enquanto cidadão e ser humano é a saúde em primeiro lugar, né? Então, não tem possibilidade de colocar o bloco na rua, né? Porque carnaval é uma festa de contato, né? Se a orientação da OMS é a gente estar distante socialmente, por que a gente vai colocar uma fantasia glitter e vai para a rua no carnaval, enquanto as pessoas ainda estão morrendo, se contaminando, né? Assim, já aprendemos os protocolos médicos comparados como era em março, agora já evoluíram bastante. O número de mortes diminuiu, mas ainda assim muitas pessoas estão morrendo e a gente não sabe nem as sequelas que esse vírus vai deixar para as pessoas que tiveram contato com ele. Então, não dá para pensar uma festa que é alegria, que é verão, que é esse desbunde todo que a gente sabe nesse período, ou nessa incerteza do que vai acontecer amanhã. Então, o Domingo Ela Não Vai só volta para a rua, só volta a fazer evento presencial na rua ou em baladas quando for seguro para todo mundo. E assim, não é seguro para as 10 pessoas que vão, que está em cima do trio elétrico, não. Para todo mundo, se for uma, ou para as milhares de pessoas que vão estar com a gente. Então, eu acho que, infelizmente, não vai ter carnaval em 2021. Eu acho que essa data também faz parte da política e da vida, né, projetando e puxando e colocando essas datas, inclusive porque a gente estava vindo de período eleitoral, precisa dar uma esperança para a galera, e até a gente precisa se movimentar para chegar em algumas coisas. Mas essas datas todas que foram acontecendo, foram sendo ditas, para mim são datas que não fazem sentido. Para mim não faz sentido carnaval em julho, em São Paulo. Talvez em outros lugares do Brasil, sim. O look de inverno, né? Imagina. E se em fevereiro desse ano já fez um frio e alguns dias já choveu, já foi difícil, imagina em julho, carnaval vai ser de xadrez, né? É isso, xadrez, chapéu e cowboy. Vai ser carnaval junino. E já tem festa junina, então vamos ativar, né? Não vamos queimar e gastar e querer...
se tiver vacina, todo mundo tiver imunizado, vamos aproveitar o São João em julho, né? Vamos aproveitar o São João em julho, e aí a gente antecipa um pouco o carnaval de 2021 para final de 2022 para final de 2021, começa os esquentas na primavera e tal. Isso se tiver vacina para todo mundo e todo mundo tiver sido imunizado, porque não adianta imunizar uma parte da galera e achar que tá tudo bem, como aconteceu quando o Covid chegou primeiro nas classes A, então os bairros nobres, né, centro-oeste de São Paulo, se isolaram, ficaram em casa, home office, etc e tal, usando o celular, pedindo delivery o tempo inteiro e não pensando que quem entrega o delivery são pessoas, são seres humanos que moram, que tem que pegar ônibus, metrô, etc, etc, etc. Então, aí os hospitais daqui, da nossa região, foram ficando tranquilos e aí parece que acabou a pandemia, aí podemos voltar para o bar que está reabrindo porque o comerciante precisa gerar dinheiro, etc. E vivendo a vida louca e esquecendo que ainda, né, ainda tem gente morrendo, ainda tem gente, os hospitais estão enchendo de novo, e tem hospitais os hospitais de Campana já foram desmontados, né? Exatamente. Ao invés de investirmos em melhorias dos hospitais que já existem, fizeram hospitais de Campana que foram desmontados já, e a segunda onda, ou talvez a primeira onda que nunca nos deixou, essa grande onda com o Supremo e com tudo, ela vai continuar com a gente, porque a vida é assim. Brasil tem essa coisa de pegar algo e ir até o limite, né? E a pandemia está com a gente ainda, então a gente tem que ser responsável. A gente, enquanto produtor de evento, a gente tem que ser responsável com o outro, com a saúde do outro e com a saúde das pessoas que a gente ama, que tá no nosso entorno também. Opa. Então, para mim, carnaval só 2022, eu acho. E Domingo Ela Não Vai, a gente não fez, assim, quando começou a pandemia, a gente até pensou, será que a gente faz live? Será que a gente fica fazendo coisa online? Não, a gente resolveu dar uma segurada também, porque era natural dar uma segurada, porque março já é um tempo de... Foi carnaval, é tão intenso, é tão, né? A preparação de um bloco de carnaval começa muitos meses antes, são reuniões. Sim, março acaba sendo um período de luto, né? Deixa ali passar o pós-carnaval. Descansa. E calma, e aí vem virada, aqui em São Paulo vem virada cultural, então talvez coisas aconteçam, né, depois do carnaval, então a gente começa a reativar, mas esse ano a gente resolveu, de fato, deixar, e tem outros produtores de conteúdo fazendo coisas incríveis. Talvez, eu tenho algumas ideias de fazer algumas coisas digitais para janeiro e fevereiro. Não vai ser exatamente um carnaval, não dá para falar que um carnaval de live, live não é, né, gente? Não dá, não tem como. Mas a gente pode falar de música, pode colocar a gente para trocar ideia e se divertir, como vocês estão fazendo. Esses episódios aqui em janeiro vão ser incríveis para a gente também pensar outras coisas, não só o número de mortos, né? Não só o ranking, né? Não só que é difícil, precisa ser pensado, mas a gente também precisa de outros tipos de conteúdo. Mas para mim, carnaval mesmo, assim, e eu tô com fé, mas ainda assim, a gente sabe que as vacinas demoram de 5 a 8 anos. A gente tá fazendo essas vacinas agora aqui, a toca de caixa, ainda precisa entender, vacinar todo mundo e entender se tá tudo certo. Então, não... Exato, eu espero que em 2022 a gente consiga ter carnaval na rua. Não existe milagre, né, nesse sentido. A gente precisa da ciência, da medicina e da saúde. Marina, seguimos a linha de concordância, carnavacina, é isso? Sem vacina não há carnaval? Eu tenho uma posição talvez um pouco diferente aí em relação a isso, por uma questão de estar um pouco mais pessimista com esse grande dia que vai vir, onde todos estejamos vacinados. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a vacina da gripe existe há muito tempo e não imuniza todo mundo. Então, eu acho, não é hora ainda, eu acho que a gente precisa muito da ciência, precisa muito de estudos e temos que entender qual que vai ser o momento. Mas eu acho que a gente precisa buscar a convivência possível. Eu tenho muito medo da gente acostumar que não é ok estar na rua quando a gente briga pela rua. Isso é o meu maior... Eu acho que é o nosso maior desafio como espécie humana, como brasileiros, como carnavalescos, é assim, como vamos manter o convívio existindo apesar de um vírus?
né? Então, eu tenho me posicionado assim, inclusive polemicamente, tomei já bastante porrada nesse sentido, inclusive de joanenses, então, mas eu acho que assim, qual que é o convívio possível, né? Existem situações em que eu andar na rua, ela não é uma situação de risco, né? Várias situações de uso da cidade, elas não são situações de risco. Existem muitas situações de risco. A gente vai ter que entender como minimizar risco e não acostumar com o fato de que o outro é nocivo. Porque isso vai ser um legado muito ruim. A gente vai ter que entender de alguma forma como. Não sei como, mas eu acho que o nosso desafio como carnavalescos e como buscadores dessa coisa da rua, do calor, do lesco-lesco, a gente vai ter que entender como fazer isso continuar existindo. Porque pode ser que um dia fale, gente, não pode nunca ficar sem máscara. Não pode beijar na boca de todo mundo que você quiser. Fala... Não é uma coisa. Faz isso comigo. E é isso, a gente precisa. Eu acho que existe uma força que pode falar, gente, é fácil fazer isso. Vamos não simplesmente nos isolar, vamos viver mais de delivery mesmo, vamos viver essa vida um pouco mais online. E a gente acho que seremos resistência nesse sentido de não, gente, a gente quer estar na rua, a gente quer o espaço público, e a gente quer uma solução que eu falei. Quando estava no pico da pandemia, eu falava, gente, dá uma roupa pra gente, qualquer roupa, que proíba contato, mas me deixa, tipo, pra rua com todo mundo, né? Tipo, tem que ter alguma solução assim, que seja uma roupa super potente, que não me deixe em casa, sem conviver com as pessoas, sem poder abraçar as pessoas. Então, acho que a gente tem que ser um pouco... pensar um pouco nesse sentido, que talvez não tenha cura. Né? Talvez, tipo, a gente tem uma AIDS que tá aí há 40 anos, é um vírus e não curou, sabe? Se a galera começar a falar, então agora é isso, agora fala, não, vamos para outro caminho, vamos desenvolver formas possíveis de viver a vida. Não acho que tenhamos a solução, não acho que é sair na rua que nem loucão e fazer acontecer, mas eu acho que a gente precisa brigar por isso, assim, né? Lembrar as pessoas que isso é o que faz... que é o que é a vida, né? Mas os jovens, eles são acostumados com vida online, a gente não. Talvez, só pelo menos até a gente morrer, depois deixa os jovens ficarem online, a gente não. Mas eu acho que é esse o ponto, né, Ma? Pra gente ir pro nosso fechamento, é manter o diálogo, isso eu tô falando do carnaval e de tudo que a gente tá vivendo, manter o diálogo com o poder público, com o poder privado, e saber que São Paulo tem tudo para continuar fazendo uma festa maravilhosa, com toda essa diversidade e mistura de blocos, tendências e pessoas. Mas temos que ficar alertas, né? Acho que é isso. Acompanhar as notícias e cobrar. Porque a saúde tem que vir em primeiro lugar, né? Não há folia que se sustente se a gente tiver uma população doente. E doente em vários aspectos, né? A gente está vendo aí o quanto a saúde mental, o cuidado individual é importante. E o carnaval também é cuidado. O carnaval também é usufruir da sua saúde, né? Da sua exuberância, da forma mais bonita possível. E isso nos traz um exercício da empatia de uma forma maravilhosa. Então, com essa fala, eu quero agradecer imensamente a participação da Marina Moretti, esse ser maravilhoso, que é isso, não tá na diretoria do João agora, mas é uma joanense, assim, de A a Z, figura importantíssima, e nossa parceira com o Hostel ou de Casa, né, que é a nossa casinha também. Obrigada, Alberto, por estar com a gente também entende que o Domingo Ela Não Vai é um bloco de carinho, e sempre que vocês quiserem, o João também está à disposição para fazer essa dobradinha com vocês. E Isaac, meu lindo, né, pensando lá atrás na República, quando surgiu o João, eu e Zazá dividíamos quarto, éramos colegas de quarto na República. É uma história de muito tempo e que eu tenho muito orgulho, né, de tudo que a gente faz. Um beijo para minha amiga Bia, que está aqui do meu lado. E muito obrigada mesmo, gente. Acho que a Bia tem ainda uns avisos finais aí para dar. Tenho. Pera. Bom, enfim. A gente inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Bloco João Capota na Alves. Bloco Carnavalesco João Capota na Alves. A gente ainda tem poucos inscritos. Aqui, vamos falar para essa câmera, Brasil.
A gente ainda tem poucos inscritos, então inscrevam-se para a gente poder ter uma URL bacana com o nosso nome. Os vídeos vão ser lançados no YouTube, né? Então aguardem notícias nossas e siga o João no Instagram, Bloco João Capota na Alves também, que vai ter muito material desse projeto do Barracão do João, que a gente só abriu agora a primeira porta. Tem muita coisa vindo por aí. Exatamente. Então, beijo. Beijo, gente. Obrigada, meninas. Parabéns. Obrigada, meninos. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Foi ótimo. Prazer. Até mais. Valeu.